Opa, tudo bom? Meu nome é Samuel Martins e estamos aqui em mais um vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de execução da Unity e o porquê que é importante você saber o ciclo de execução da Unity. Porque você sabendo a ordem de acontecimentos da Unity vai tornar você um desenvolvedor Unity, um desenvolvedor de jogos na Unity mais eficiente, mais rápido, porque você vai conseguir evitar muitos bugs e você vai saber exatamente aonde você deve ou você deve retirar alguma parte do seu jogo, né? Pois vamos lá. O que é o ciclo de execução da Unity, né? Para explicar isso, eu vou usar vou dar um exemplozinho aqui que pode acontecer na vida real. Vamos dizer que um shopping ele colocou uma máquina de sorvete lá no meio dele e qualquer um pode chegar e pegar o sorvete na máquina de sorvete. Vamos dizer agora que você foi pegar esse sorvete. O que é que você fez? Você teve que pegar a casquinha, o conezinho do sorvete, botar debaixo da máquina, apertar o botão e sair o sorvete, né? Você pode não ter percebido, mas houve uma sequência de fatores que lhe permitiram comer o sorvete depois. Quais são essa sequência de fatores? Você teve que pegar a casquinha primeiro e depois colocar o sorvete. Vamos dizer que você primeiro colocou o sorvete e depois pegou a casquinha. Vai dar errado, porque você vai sujar tudo porque você não tinha nenhum recipiente para poder guardar a caixinha. E outra coisa também, isso é uma coisa perceptível, que foi a sua ação que influenciou nesse erro, né? Nesse erro que foi colocar o sorvete sem estar na casquinha. Existe outro fator, alguém que você não está se lembrando. A pessoa que encheu a máquina de sorvete. Se você chegasse lá, fizesse a ordem certa, pegasse a casquinha e colocasse o sorvete, apertasse o botão para sair sorvete e a pessoa não tivesse feito o trabalho dela de colocar o sorvete, você não ia ter conseguido comer sorvete. Porque ou você não sabia que o cara que coloca o sorvete não colocou o sorvete, você não sabia qual era o momento certo de você colocar o sorvete. Então o que eu quero dizer nessa historinha é que é importante você saber o que está acontecendo por trás da Unity. Qual é a ordem de acontecimentos que a Game Engine tem. Porque você sabendo disso, você consegue evitar muitos erros, muitos possíveis bugs que dê, e você vai conseguir se tornar um desenvolvedor mais eficiente na Unity, né? E para dar um exemplo melhor disso em jogo, eu vou mostrar aí, eu vou abrir aqui um jogo que eu fiz, bem simples na verdade, né? Não é um jogo, mas é só questão para mostrar para vocês na Unity qual é um tipo de erro que pode acontecer, e a gente já volta. Pronto, estamos aqui no grande jogo que eu fiz. Olha a arte desse personagem aqui que eu fiz. Olha como ele é lindo. Olha como ele é bonito. E o que eu quero mostrar com isso aqui, né? Que vai ser bem rápido mesmo. Quero mostrar para vocês em relação à ordem que eu estava falando antes, né? Nós temos aqui o bar script. Deixa eu estar carregando. O bar script e o play script. Onde... basicamente esse jogo aqui... É só de demonstração, como eu comentei anteriormente. Eu quero mostrar para vocês como a ordem dos fatores altera o resultado nesse jogo. Esse play, ele tem essa barra aqui de itens. Esse negócio bem aqui, esse trambolho bem aqui. E quando o jogo começa, eu quero que o player tenha o primeiro item da barra de itens dele. Então, o que é que vai acontecer agora? A gente vai pegar, dar play. Carregou, pronto. A espadazinha que era para estar com o player, está com o player nesse exato momento. E funcionou tudo do jeito que deveria funcionar. Porque eu comecei colocando, por eu conhecer a ordem de acontecimentos dentro da Unity, eu soube colocar as informações, os blocos de código nas posições certas, para que o jogo não quebrasse, né? Mas agora vamos dizer que eu pegue isso aqui e altere esse bloco de código bem aqui para o start. Eita. Aqui para o start. Vocês viram aí que piscou, eu cliquei aqui no botão do negócio. Vamos rodar. O jogo quebrou. Houve um erro no jogo. Como é que a gente pode ver esse erro? Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver aqui Windows, General Console. Um erro ocorreu. E o que é que diz aqui nesse erro? Que a informação que eu quero puxar não foi criada ainda, não foi inicializada ainda. Justamente porque quando eu mudei o código, eu botei para que
as informações da barra carregassem ao mesmo tempo das informações do player. E dentro do carregar do player, eu chamo um item da barra para poder ficar na mão do player. Ou seja, como é que eu vou conseguir pegar alguma coisa que ainda não existe? Pegar o item da barra que ainda não foi criado. Então, é por isso que é importante você saber a ordem dos acontecimentos das coisas. Porque se por exemplo, eu não soubesse a ordem do que está acontecendo aqui dentro da Unity, eu poderia acabar passando tipo meia hora pesquisando, tentando encontrar o que é que esse erro significa. E é isso. Vamos para a explicação das ordens de acontecimentos da Unity. Agora que você já viu quais são os erros que podem acontecer por conta que você não sabe o ciclo de acontecimentos da Unity, propriamente dito, você consegue perceber que trocando um simples bloco de código, um jogo pode começar a funcionar e pode parar de funcionar. Então, nesse vídeo a gente vai falar da sequência dos principais fatores, dos principais métodos da engine que é utilizado para que quando você for programar na Unity, você conseguir entender melhor o que é que está acontecendo lá dentro, né? Pois vamos lá. Agora vai aparecer na tela aí para vocês. Vai aparecer essa lista gigante que é todos os acontecimentos da Unity. Como eu disse antes, a gente vai se focar nas coisas que são mais importantes, que você vai mais utilizar dentro da Unity. E na descrição do vídeo vai ter o link para esse arquivo, se você quiser ler, se você quiser acompanhar, vai ter esse link aí. Pois vamos lá. Vamos para a primeira área, que já é uma área muito interessante, porque já é a área que eu utilizei como exemplo para o programa que a gente mostrou, né? Nessa primeira área, a gente tem o Awake, o OnEnable e o Start como os principais fatores, os métodos mais utilizados na Unity, né? Qualquer jogo que você for fazer, você com certeza vai usar o Start, com certeza você vai usar o Awake, não necessariamente você vai usar o OnEnable, isso aí realmente não é tão utilizado assim quanto esses outros dois, mas ultimamente em todas as aplicações que eu faço, eu estou utilizando o OnEnable por conta dos inputs. Pois vamos lá, vamos começar para cada um. O Awake, ele é a primeira função que é chamada dentro da criação do objeto. Então, assim que você instancia um novo objeto dentro da Unity, essa é a primeira função que vai acontecer. Você normalmente utiliza dentro desse Awake a inicialização das suas variáveis, por exemplo, preencher uma lista, por exemplo, pegar os prefabs dentro do cenário, pegar as informações dentro do cenário, pegar o save, as informações do jogador que foram salvas. Você utiliza o Awake realmente como a preparação dos dados, das informações, das variáveis que vão estar dentro daquele game object, né? O OnEnable, ele também é chamado assim que o objeto é chamado, né? Só que ele ocorre depois do Awake. Mas qual é o catch dele, né? Porque você consegue desabilitar e habilitar um game object. E já que você consegue habilitar e desabilitar, quando você habilita de novo, o Awake não ocorre. Por quê? Porque o objeto não foi destruído. Ele simplesmente estava desabilitado. Então, quando você habilita de novo, o OnEnable sempre vai ser chamado. Então, sempre nesse ciclo de desabilitar ou habilitar o Game Object, ele vai chamar o OnEnable no momento que você habilite-o. E depois o Start, que possivelmente, depois do Update, é o método mais utilizado dentro da Unity. Que ele é simplesmente, ele é o primeiro frame antes do update. Que eu vou explicar melhor o update mais na frente, mas o update é basicamente um ciclo que vai acontecer lá dentro da Unity. E quando é que você vai utilizar o Start, né? Se você tem algum game object que você quer pegar as informações dele, o ideal é que você utilize no Start. Por quê? Porque possivelmente no Awake os objetos foram instanciados, todas as informações deles foram carregadas, e no Start tu quer pegar essas informações desses objetos. O exemplo que eu dei anteriormente, o exemplo que eu mostrei lá, foi justamente esse. Porque eu tinha dois objetos. Eu tinha um objeto que era a barra de itens do jogador e o jogador. E o que é que eu fazia? O jogador, ele chamava a barra e pedia para poder pegar a espada da barra. Só que ele fazia isso simultaneamente com a barra criada por conta daquele start. Porque eu botei os dois métodos de inicialização dentro do start. Então qual é o ideal? Eu ter colocado o bloco de código da barra de itens no Awake. Porque esse bloco de códigos vai preencher as informações dentro das variáveis da barra.
E dentro do start, já que o script do player vai querer pegar as informações da barra, você tem que fazer isso depois que a barra já é inicializada. Ou seja, você utiliza no start do script do player, porque agora a barra já foi carregada e você consegue pegar as informações que já existem dentro da barra. Se você colocar o script da barra no mesmo nível, o que é que vai acontecer? Pode ser que o player seja inicializado primeiro. Se ele for inicializado primeiro, ele não consegue pegar as informações, justamente porque elas não existem ainda. Mesma coisa do exemplo anterior que eu dei da máquina de sorvete. Se você tentar pegar sorvete sem o cara que coloca o sorvete ter colocado sorvete, você não vai conseguir pegar nada. Por quê? Porque não tem sorvete. É a mesma coisa. Se você quer pegar as informações de um script que não tem informações, vai dar errado. O programa vai quebrar. É a mesma lógica. Agora a gente vai pro próximo bloco. Pro próximo bloco aí, ó. Tá descendo. O próximo bloco é o bloco da física, um bloco muito importante. E dentro desse bloco a gente já vai começar com o Fixed Update. Ele é o loop de frames, que é o loop da Unity, que ele vai tratar todos os acontecimentos físicos. Como assim acontecimentos físicos? Por exemplo, você quer fazer um pulo de jogar do personagem, um dash do personagem, você quer mexer o personagem. Já que todos esses fatores mexem na física do personagem, o ideal é que você utilize isso dentro do Fixed Update, justamente porque lá é o bloco ideal para você fazer esse tipo de cálculos físicos. Especificamente, informações que afetam o Rigid Body. O que é o Rigid Body? É o atributo que você bota no GameObject que fala para a Unity, olha, esse cara vai ser influenciado pela física da própria Unity. Então, todos os objetos que tiver algum tipo de movimentação, algum tipo de interação que possuem um Rigid Body, o ideal é você fazer todas essas associações, todos esses cálculos, todas essas movimentações desse objeto dentro do Fixed Update. É isso. O outro bloco que eu quero mostrar aqui, a outra opçãozinha dentro desse bloco de física, são os on-triggers e os on-collisions. Que basicamente usam o on-trigger, que é on-trigger-enter, on-trigger-exit, on-collision-enter, on-collision-exit. Eles são aonde vai ser pegue o GameObject que colidiu ou ativou aquele trigger que você ativou, que você tinha, né? Então, por exemplo, você tem um bloco bem aqui e você tem o personagem bem aqui. Se o personagem andou e colidiu com esse bloco, se ele colidiu com esse bloco, ele vai entrar no on-collision. E dentro do on-collision você vai saber quem foi que colidiu com esse bloco. Agora, se você tem uma porta e você quer que, por exemplo, o jogo inicie uma cena depois que o jogador entre na porta, isso vai ser um trigger. Então, quando o jogador passa pela porta, vai ter um blocozinho de trigger que no momento em que ele der trigger, no momento em que o player der trigger naquela ação, a cena vai mudar e você vai para a nova cena, que é a cena que você programou para depois do trigger, né? Continuando, vamos lá. Agora a gente vai pro bloco mais embaixo. A gente vai falar do bloco do Input Events e do Game Logic. O Input Event, ele é bem simples, na verdade. Como você pode ver aí na tela, ele só tem um mouse XXX. Basicamente, ele vai tratar todos os inputs relacionados ao mouse, né? O que é interessante é que nesse bloco, apesar de não ter aí é onde a engine vai salvar todos os inputs que houveram dentro do jogo. Então, por exemplo, se o cara clicou no WSD, que apertou espaço, esse tipo de coisa, esses valores vão ser registrados nesse momento aí, nesse input event. Você pode capturar esses resultados depois através de buscar variável, buscar valor e esse tipo de coisa. Agora a gente vai para, depois desse input event, que foi realmente bem rápido, mas porque não tem muita coisa, nós vamos para o Game Logic. E o Game Logic, ele tem um dos caras que são mais utilizados para programação de jogos na Unity, que é o Update. Diferentemente do Fixed Update, o Update não é focado para objetos que possuem um Rigid Body, ou seja, não é focado para objetos que utilizam a física da Game Engine como a sua física principal. Então, por exemplo, você tem um bloco de magia, você tem uma bola de magia que ela não segue nenhuma regra física em relação ao jogo. Então, esse bloco, essa esfera de magia, deve ser atualizada as informações dela dentro do Update. Porque lá vai ficar todas as regras de jogo que não são relacionadas à movimentação, à física em si. Então, a movimentação de partículas como essa de magia que não são afetadas pela física. Uma atualização de
de gráfico, por exemplo, alterar a HUD de alguma informação do personagem, por exemplo, se ele ganhou mais alguma vida e você quer atualizar lá em cima, na barra de vida do personagem, quanto de vida ele tem, isso vai ser feito dentro do update, porque isso não tem relação nada com física, isso é simplesmente uma lógica de jogo que existe a mais, né? Dentro desse bloco também, depois do update, nós temos esse bloquinho que tem yield. O yield, ele é uma estrutura, é uma linha de código que é utilizada quando você utiliza uma corotina. Uma corotina é uma função que você pode dar uma pausa. E essa pausa é determinada pelo yield, né? Porque a corotina ela pode ser utilizada no fixed update, ela pode ser utilizada no late update, no start. Você pode utilizar uma corotina em qualquer ponto do seu código. Só que já que ela para, né? Porque ela tem uma condição de parada que é esse yield, que é uma pausa, na verdade. No momento em que você reiniciar a corotina, quando você der start nela mais uma vez, esse start vai acontecer justamente nesse bloco aí de yields. Então todos esses 4 yields aí, se você utilizar eles, quando você reiniciar a corotina, eles vão reiniciar nesse ponto do ciclo de jogo. E, por último desse bloco, mas não menos importante, o late update. O late update, ele é basicamente o método que é chamado logo no final de tudo. Logo no final dos updates, logo no que o update vem depois do fixed update, né? Então logo no final do update. E qual a vantagem do late update? O late update, ele ocorre logo depois do update. Ou seja, ele ocorre no final desse ciclo principal de onde você coloca os códigos e as informações do jogo, né? Os cálculos lógicos do jogo. A vantagem dele é justamente porque, já que tudo já foi calculado, você pode considerar esse fator na hora que você vai utilizar, fazer um código dentro do late update. Então, por exemplo, você tem uma barra de vida que ela tem que ser atualizada no update. E você quer que sempre no final dessa atualização da barra de vida aconteça uma partículazinha. Então, se você chamar essa partículazinha dentro do late update, você tem certeza que a barra já foi atualizada. Então, você não tem que se preocupar de ficar verificando. Se a barra foi atualizada, faça isso. Você não tem que botar essas condições dentro. Então, ele é muito útil para esses casos que você precisa de alguma informação e ela vai ser calculada dentro dos outros updates. E aí, no momento em que ela é calculada, você chama o late update para poder trabalhar com essa informação. Agora, vamos para essa área. Essa área eu simplifiquei bastante a explicação dela, porque eu não utilizei ela muito ainda. Em todos os tutoriais, os vídeos que eu fiz para aprender a programar e tal, eu nunca vi as pessoas utilizando isso especificamente. Não por enquanto, né? Mas eu vou explicar essa área. O Scene Rendering, ele é a área que vai tratar todas as informações relativas à renderização de objetos. Você consegue verificar se o objeto está ou não no campo de visão da câmera. Você consegue aplicar alguma condição, algum valor, alguma alteração. Você pode fazer alguma alteração no objeto antes de ele ser renderizado pela câmera e depois de ser renderizado pela câmera. Então todo esse blocozinho é relacionado à renderização e a renderização em relação à câmera, né? Porque as coisas só são renderizadas, só eram para ser renderizadas se a câmera estiver observando para poder economizar memória e recursos do computador do usuário, né? Agora a gente está indo para a área final, que também é muito importante, que é On Application Quit. Que nessa área final, esse Application Quit é basicamente se o player fechou o jogo, ou se você, dentro da Game Engine, parou de rodar o jogo, esse On Application Quit vai ser chamada, né? Então você pode utilizar ela, por exemplo, para fazer saves, tipo, se ele fechou o jogo, eu quero que você salve o último estado dele, coisas assim. O OnDisable, justamente, se você lembrar, ele é o oposto do OnEnable. Então, quando você desabilita o GameObject, o OnDisable é chamado. E ele é chamado e você consegue fazer coisas nele quando ele é chamado. E o OnDestroy é quando o objeto vai ser destruído. Então, no momento em que o objeto é destruído, eu quero que aconteça isso. Então, por exemplo, você tem uma bola de futebol e você tem uma trave, o jogo de futebolzinho. Você pode fazer com que a bola seja destruída no momento em que ela passe da trave. E aí, no momento em que ela é destruída, no OnDestroy, eu quero incrementar a quantidade de pontos do time que fez o gol. Então, ver se ele consegue aumentar a pontuação do outro time no momento em que a bola é destruída, né? Isso é um exemplo de como você pode usar o OnDestroy. E é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Não se esqueçam de ver as lives que está rolando. Eu vou ficar de férias quarta-feira. Na verdade, você vai estar vendo esse vídeo, eu já estou de férias. Então as lives vão acontecer
das 6 às 8. Às vezes eu posso passar, às vezes eu posso ficar um pouco menos de tempo, um pouco mais de tempo. Normalmente eu fico um pouco mais de tempo. Mas das 6 às 8, de segunda a sexta. Tanto na Twitch quanto no YouTube. Então se você prefere ver no YouTube, veja no YouTube. Se você prefere ver na Twitch, veja na Twitch. O que você achar melhor. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando. Valeu, falou.